A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a você que nos acompanha pela TV ou pela internet, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação e principalmente dos Instantes Finais. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem de elogios, de parabéns, a você que tem enviado também a sua crítica, a sua sugestão ou a sua pergunta para nós através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Eu gostaria de informar aos nossos queridos internautas que nos acompanham pelo YouTube que a melhor maneira de enviar sua pergunta é pelo WhatsApp do programa. Às vezes nós percebemos, algumas pessoas que acompanham a nossa programação lá pelos canais Rede Brasil Oficial e IEADP Oficial, que às vezes enviam perguntas por lá, mas eu quero informar que a nossa equipe seleciona as perguntas que são enviadas exclusivamente pelo WhatsApp do programa. E por falar em YouTube, eu gostaria de lembrar mais uma vez que os programas anteriores, aquela sequência dos eventos escatológicos, a explicação do livro do Apocalipse e também os programas sobre Daniel estão sendo postados lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Se você conhece alguém que, talvez a sua casa ou amigo, que não pode assistir o programa por conta do horário, Tem pessoas que costumam dormir cedo, principalmente idosos, pessoas que costumam acordar cedo porque no outro dia vão trabalhar. Então, por favor, informe a essas pessoas que sejam seus familiares e amigos que os programas podem ser assistidos lá no YouTube. O canal é Rede Brasil Oficial. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 8 do livro de Daniel. Nos programas anteriores, nós já estudamos os 19 primeiros versículos. Os versículos 1 até 19. E hoje vamos estudar os últimos versículos, que é do versículo 20 ao versículo de número 27. Mas como fazemos diariamente, você sabe disso, nós sempre costumamos recapitular, relembrar o que vimos do programa anterior, para dar oportunidade às pessoas que por alguma razão não puderam assistir, pelo menos terem uma ideia do assunto que abordamos, e também aqueles que assistiram, é uma forma de relembrar, de recapitular e reforçar o aprendizado. Então vamos recapitular hoje, claro que não vamos recapitular os 19 versículos, porque tomaria bastante tempo, mas ao menos os versículos 15 a 19, que foram os últimos que nós estudamos. Vamos ver? Daniel capítulo 8, versículos 15 a 19. Abre a tela, por gentileza. Muito bem. Diz assim: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão. Qual visão? Você já sabe. A visão do carneiro, a visão do bode, aquela ponta que foi quebrada, com mais 4 pontas que surgiram. Busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Ou seja, nós dissemos no programa anterior que nem sempre os profetas eram capazes de explicar as profecias. Que coisa interessante. Deus dava muitas vezes o sonho, a visão, mas nem sempre Deus deu a interpretação. Deus deu a Daniel a interpretação do sonho de Nabucodonosor, da visão de Belsazar, mas dos sonhos, das visões dele não. Observe, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11, 12, são os seres angelicais que são enviados para trazer a Daniel as revelações dos sonhos, ou a interpretação melhor, a interpretação dos sonhos e das visões que ele teve. Volta ao texto mais uma vez. Então aparece ali esse ser com uma semelhança de homem, que era o anjo Gabriel, para trazer a interpretação a Daniel das visões que ele teve no capítulo 8. Passe o texto, versículo 16. Pode passar o texto. Aí diz assim: e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. É como se fosse o próprio Deus, dizendo assim: Gabriel,
dê a Daniel a interpretação da visão, para que ele possa entender. Então, Gabriel só trouxe aquela mensagem, claro, aquela interpretação, porque foi Deus que mandou. Você sabe disso? Que os anjos são enviados por Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas eles não atuam, não agem por vontade própria. Você sabe disso, né? Os anjos não agem porque querem agir. Não. É Deus que manda, é Deus que dá as ordens. Eles são subordinados a Deus. E nós vamos perceber no livro de Daniel que não a única, mas uma das principais atribuições dos seres angelicais no livro de Daniel é exatamente com esse intuito de trazer as interpretações dos sonhos e das visões de Daniel. Pode passar o texto, versículo de número 17. Diz assim: e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. É como se ele caísse. Nós, inclusive, lembra disso que nós, no programa anterior, nós lembramos aqui daquela experiência de João lá na ilha de Patmos. É claro que em Patmos quem apareceu a João foi Jesus, não foi um anjo, não foi Gabriel, foi na ocasião que ele prostrou-se, na ocasião que ele caiu sobre o rosto, foi o próprio Cristo ressurreto. Mas no capítulo 1, versículo 17 do Apocalipse, diz isso, que João também caiu no chão, ficou prostrado. Nós, inclusive, lemos vários textos aqui, falando também sobre o profeta Ezequiel, que teve também visões, teve sonhos, teve aparições angelicais. Então, diante da glória, tanto o profeta Ezequiel, como o profeta Daniel, como o próprio João lá na ilha de Patmos, eles caíram, ficaram com o rosto no chão. Volte o texto mais uma vez. Mas o anjo disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Que coisa interessante. Faz semanas que nós estamos estudando o capítulo 8 e dizendo que o carneiro representa o Império Medo-Persa e o bode representa o Império Grego. E como é que o anjo agora vai dizer que essa interpretação é para o fim do tempo? É simples. É que nós vamos perceber, principalmente no programa hoje, nesses últimos versículos do capítulo 8, que o anjo vai falar não só sobre trazer a interpretação da visão acerca de Antíoco Epifânio, mas vai falar sobre o governo do anticristo. Você vai perceber isso nos textos. Inclusive, nós lemos também no programa anterior, Mateus 24:14, aquela ocasião que Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aquele fim ali não é o fim do mundo, não, de forma alguma. Porque depois ainda vem grande tribulação, depois ainda vem milênio, depois ainda vem juízo final. Mas que fim é aquele? É o fim dos governos humanos. Então, quando o anjo disse que essa visão ela vai se realizar no tempo do fim, ou no fim do tempo, é porque existe profecia no capítulo 8 que aponta para o governo do anticristo, que é exatamente onde vai dar o fim dos tempos. Passe o texto, por favor, o versículo de número 18. Aí diz: estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra adormecido, e ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Então o anjo fez com que o profeta Daniel ficasse em pé. E nós lemos lá, capítulo 2, versículo 1, lembra lá do livro de Ezequiel, que foi uma experiência semelhante, né? Eles ficaram prostrados, Daniel, Ezequiel e João, mas tanto os seres angelicais como Jesus colocou eles de pé. Depois que eles caíram no chão, os seres angelicais disseram a Ezequiel, disseram ao próprio Daniel, ou o próprio Jesus disse a João, que eles se colocassem em pé, para trazer o anúncio, para trazer a mensagem. Passe o texto, por gentileza. Versículo 19. Aí o anjo disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Veja, o último tempo da ira, quando é? É grande tribulação. Vai falar também sobre o governo do anticristo, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Que fim é esse? É o fim do mundo? Não. É o fim dos governos humanos. Então, o fim dos governos humanos dá-se ainda no futuro, por ocasião do governo do anticristo.
Foi até aí que nós estudamos, versículo de número 19, e a partir de agora eu quero explicar a partir do versículo 20, e se Deus permitir, hoje nós vamos concluir o estudo do capítulo de número 8 do livro de Daniel. Abre a tela, por gentileza. Desculpa, traz a tela, por favor. Deixa eu explicar algo aqui que eu considero importante. Você vai perceber que nesse programa hoje, muito do que nós vamos explicar, nós já explicamos nos programas anteriores, principalmente o versículo 20, versículo 21, você vai perceber. Nós vamos falar de alguns assuntos que eu digo assim, que nós não estudamos ainda, como, por exemplo, o governo do anticristo. Mas o que diz respeito ao Império Medo-Persa, ao Império Grego, nós já estudamos nos programas anteriores. Mas é necessário nós relembrarmos mais uma vez, porque nós explicamos a visão de Daniel e agora vamos explicar a explicação, né? A interpretação dada pelo ser angelical. Agora sim, capítulo 8, versículo 20. Abre a tela, muito bem. Isso é o ser angelical. Gabriel explicando a Daniel, dizendo assim: aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Abre a tela, você sabe disso, nós já explicamos. O carneiro fala do Império Medo-Persa, que dominou o mundo após o Império Babilônico, né? E essas duas pontas representam exatamente os dois líderes. Representa Dario e Ciro, né? As duas pontas, uma ponta maior, uma ponta menor. Então, uma ponta que se levantou por último e que era maior, fala exatamente de Ciro, e a ponta menor fala exatamente de Dario. Nós já vimos isso no programa anterior. Passe a tela, versículo de número 21. Aí ele continua dizendo: mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tem entre os olhos é o rei primeiro. Também já explicamos nos programas anteriores. O bode representa quem? Você já sabe. Muito bem, representa a Grécia. E aquela ponta entre os olhos, quem é? Muito bem, Alexandre o Grande. E eu quero mostrar mais uma vez aquela tela que tem a parte da estátua, que tem o urso, o leopardo. Isso, abre aí por gentileza. Olha, eu tenho certeza que, se não todos, mas a grande maioria dos nossos alunos dessa aula de teologia, de escatologia, são capazes de interpretar aí. Eu tenho certeza disso, né? Então, como é que esses dois grandes impérios são apresentados no capítulo 2? O Império Medo-Persa é apresentado pelo peito e braços de prata da estátua, e o Império Grego é representado pelo ventre e as coxas de cobre. No capítulo 7, o Império Medo-Persa é representado por um urso com 3 costelas entre os dentes, e o Império Grego é representado por um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E no capítulo 8, que é exatamente esses textos que estamos estudando, o Império Medo-Persa é representado pelo carneiro, e essas duas pontas falam de Dario e Ciro, e o bode peludo representa a Grécia, o Império Grego. O Império Grego é representado por um bode peludo que só tinha um chifre entre os olhos, e esse chifre representa exatamente Alexandre o Grande. Muito bem. Agora, voltando ao texto, versículo 22. O anjo agora vai explicar o que foi que houve com aquela ponta grande que quebrou-se, e surgiram 4 agora. O bode é o mesmo, mas agora são 4 pontas. O texto diz: o tecido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Lembra disso? Você também já pode explicar? Muito bem. Nós já dissemos que essas 4 pontas, fala de quem? Dos 4 generais de Alexandre. Você sabe que Alexandre morreu muito jovem ainda, 33 anos de idade, não deixou descendente, ele não tinha filhos, não deixou descendente. E o que aconteceu? Após a morte de Alexandre, 4 generais dominaram o Império Grego. E eu gostaria, mais uma vez, de abrir aquela tela. Você sabe disso, esses programas, pela complexidade do assunto, nós estamos trazendo o maior número de imagens possível, sempre no intuito de lhe ajudar. Não é essa, é aquela que tem o mapa e o nome dos 4 generais. Também não é essa. Isso, abre aí, você também já sabe, não é? Então está aí as principais divisões
do Império Grego, não é? Então aí está Alexandre, que morreu muito jovem, morreu aos 33 anos. E como foi dividido este grande Império Grego? Então o general Cassandro ficou responsável pela Grécia, o general Lisímaco ficou responsável ali pela região da Ásia Menor, o general Ptolomeu ficou responsável pelo Egito e o general Seleuco ficou responsável pela Pérsia, pela região da Síria e também pela região de Jerusalém. É aí que vai surgir Antíoco Epifânio. Volta a tela mais uma vez, você vai perceber lá o nome de Antíoco abaixo do nome norte. Então, Antíoco Epifânio é um dos generais seleucidas, ou seja, que descendeu de Seleuco. E a partir de agora nós vamos falar muito sobre ele, tá bom? Então, volta, por favor, mais uma vez, o versículo 22, para você ligar uma coisa a outra, tá bom? Versículo 22. O ter sido quebrada, ou seja, aquela ponta grande que foi quebrada. Fala da morte de Alexandre, levantando-se 4 em lugar dela, ou seja, esses 4 generais. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Ou seja, nenhum dos generais de Alexandre tinha o mesmo ímpeto, a mesma coragem, a mesma bravura, as mesmas estratégias de guerra. Não, nenhum deles tinham. E é por isso que foram precisos 4. E deixa eu falar aqui nessa tela mais uma vez, como Deus é sábio, como Deus é detalhista. Nós vamos ver isso nessas profecias de Daniel. Isso você percebe no capítulo 2, como Deus é detalhista. Naquele sonho daquela grande estátua. Você percebe isso no capítulo 7, aqueles 4 animais simbólicos, os detalhes daqueles animais. Por que é que o leão tem asas? Por que é que o urso tem 3 costelas entre os dentes? Por que é que o leopardo tem 4 cabeças e 4 asas? Esses detalhes da profecia. Veja que coisa interessante. Deus poderia ter mostrado a Daniel simplesmente um carneiro e um bode que começaram a dar amarrada, brigar, lutar um contra o outro. Mas veja o detalhe. O carneiro tinha 2 pontas, o bode só tinha uma. Não é? E depois que essa única ponta do bode é quebrada, surgem 4, mas não com a mesma força. E você sabe o que é mais extraordinário nisso? O mais extraordinário é que quando surgiu o Império Grego, foi aproximadamente 200 anos após a morte de Daniel, mais ou menos. Porque você sabe que o Império Medo-Persa dominou o mundo por mais ou menos 200 anos, mais ou menos, o Império Medo-Persa. E quando o Império Medo-Persa começou a governar, Daniel já tinha mais ou menos 80 anos. Então, foi mais ou menos 200 anos depois da morte de Daniel que surgiu esse grande império. Então, é por isso que foi necessário o anjo trazer essas explicações, porque Daniel viu o carneiro, viu o bode, viu que o bode só tem uma ponta, um chifre, viu que surgiram 4 pontas e nenhum tinha a mesma força daquela ponta anterior. E esses detalhes, esta profecia vai se cumprir mais ou menos 200 anos depois da morte de Daniel, vamos dizer assim, ou das profecias de Daniel. Mais de 200 anos depois das profecias de Daniel. E se cumprem com tanta riqueza de detalhes, que somente Deus é quem poderia dar esse sonho com tantas minúcias e tantos detalhes ao profeta. Vamos voltar agora para o versículo 23, é o ser angelical falando dessas 4 pontas. Aí diz assim, mas no fim do seu reinado, qual reinado? O reinado dos 4 generais. Ele diz, quando os prevaricadores acabarem, ou seja, quando as transgressões desses generais acabarem. Aí diz, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Quem é esse rei feroz de cara, entendido em adivinhações? Essa profecia diz respeito a um personagem que nós já falamos sobre ele esta semana. O nome dele é Antíoco Epifânio. Ele foi um rei seleucida, que tornou-se rei da dinastia seleucida e governou a Síria entre 175 a 164 a.C.
Esse homem chamado Antíoco Epifânio, ele é conhecido como o anticristo do Antigo Testamento. E por quê? Porque da mesma forma que Antíoco Epifânio agiu no passado, perseguindo o povo judeu, da mesma forma, no futuro, o anticristo vai agir durante o período sombrio da grande tribulação. Abre a tela mais uma vez para eu ler mais uma vez esse versículo. Então, no fim do seu reinado, ou seja, depois que passarem esses 4 generais, quando os prevaricadores acabarem, os transgressores, acabar o governo desses transgressores, se levantará um rei feroz de cara. Então, essa ferocidade aí fala exatamente das atrocidades, da violência que Antíoco Epifânio iria tratar o povo judeu. Volta a tela, por favor. Aí diz, e será entendido em adivinhações. Isso fala, irmão, de poder satânico, de poder diabólico, de poder demoníaco. Ninguém pode duvidar isso. Que Antíoco Epifânio foi no passado, assim como o anticristo será no futuro um instrumento de Satanás. Quando diz que ele é entendido em adivinhações, você lembra de quê? Você lembra de Atos capítulo 16. Aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, lembra disso? Que o apóstolo Paulo expulsou aquele demônio? Então, esse homem entendido em adivinhação fala de um poder demoníaco, de um poder diabólico na vida daquele homem chamado Antíoco Epifânio. Passe o texto, versículo 24. O que é que iria acontecer? Isso é o anjo explicando a Daniel. Daniel, depois de ter a visão, que privilégio, recebe agora uma visita de um ser angelical que traz a explicação e interpretação. Aí ele diz, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Que coisa extraordinária! Abre a tela, por gentileza. Não pelo seu próprio poder. Por quê? Tudo nos leva a crer que este poder fala exatamente do poder de Satanás. Da mesma maneira como Satanás agiu no passado, na vida de Antíoco Epifânio, Satanás vai agir no futuro. Apocalipse capítulo 13 deixa isso bem claro, que ele vai agir no mundo segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, Satanás irá se utilizar no futuro de um líder, de um governante, da mesma forma que se utilizou de Antíoco Epifânio no passado. Voltemos ao texto. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Passe o texto, versículo 24 agora, muito bem. Aí diz, e se fortalecerá na sua força, mas não pelo seu próprio poder. Era aí que nós estávamos. Ou seja, será através do poder de Satanás. E o que mais? O que é que ele vai fazer? Aí o texto diz, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Essa profecia também diz respeito ao que ocorreu no passado. Durante o governo, durante o reinado de Antíoco Epifânio, nós já dissemos essa semana. Aquele homem decidiu exterminar o povo judeu e a sua religião. Ele chegou a proibir o culto a Deus. Ele assinou um decreto obrigando aos judeus tornarem-se idólatras, tornarem-se pagãos. Proibiu sacrifícios judaicos. Ele chegou a rasgar os rolos sagrados. Ele recorreu a todo tipo de tortura para forçar os judeus a renunciar à sua fé em Deus. Além disso, ele ordenou que os judeus demonstrassem publicamente o seu repúdio à religião de seus pais, que eles violassem, que eles ignorassem as leis de Deus. E esse homem, Antíoco Epifânio, ele tornou-se um homem muito sanguinário, um louco. Os historiadores chegam a dizer, não é, que ele era um fomentador de intrigas lá no seu reino, lá no Egito. Sua vida, quando em relação ao judaísmo, nós podemos dizer que ele foi uma blasfêmia contra o próprio Deus. E deixa eu explicar aqui o que nós já dissemos em programas anteriores. Veja que coisa interessante. O povo judeu esteve cativo em Babilônia quanto tempo? Muito bem, 70 anos. Porque depois do Império Babilônico, né, veio o Império Medo-Persa e foi exatamente nos dias de Ciro que Ciro mandou o povo voltar.
Se você perguntar, professor, qual a diferença do povo judeu quando foi e quando retornou da Babilônia? Quando eles foram por causa da idolatria, por conta dos seus pecados de idolatria, adoração a outros ídolos, outros deuses. Quando eles voltam curados. Nós dissemos, desde os primeiros programas sobre Daniel, que o cativeiro babilônico foi uma espécie de um hospital da restauração para curar o povo judeu da idolatria. Aí o povo volta agora curado da idolatria. E qual era o anelo, o desejo do povo judeu quando voltaram depois de 70 anos? Qual era? Muito bem, reconstruir o templo, voltar a cultuar a Deus, a oferecer holocaustos e sacrifícios. E nós vamos perceber que Deus usou Ciro não apenas para permitir que o povo voltasse, mas para devolver os utensílios lá do templo. Aí eles voltam com Zorobabel para restaurar o templo, com Neemias para restaurar o culto, e depois com Neemias, desculpe, deixa eu ver se eu falei correto, com Zorobabel para restaurar o templo, depois com Esdras para restaurar o culto, e depois com Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. Então veja que coisa interessante. Depois que o templo está erguido, o templo agora conhecido como Templo de Zorobabel, depois que o povo está curado da idolatria, que voltaram a oferecer holocaustos e sacrifícios no templo, aí o que acontece? Aí vem esse rei feroz de cara, esse homem chamado Antíoco Epifânio, para quê? Profanar o templo, oferecendo porcos no templo em Jerusalém. Proibir o povo judeu de praticar a sua religião judaica, proibindo o judeu de serem monoteístas, obrigando eles a renunciarem à fé judaica, rasgando os rolos sagrados dos livros sagrados. Então não resta dúvida que este homem terrível, sanguinário, este homem foi, sem dúvida, um instrumento de Satanás no passado para perseguir o povo judeu. Vamos voltar ao texto agora, versículo de número 25. Aí diz, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Antes de eu explicar esse texto, eu vou reler mais uma vez. Eu vou explicar mais uma vez, mas deixa eu dizer algo aqui, traz a tela, eu vou reler mais uma vez. Porque exatamente esse texto, ele tanto vai falar deste homem do passado, Antíoco Epifânio, como vai falar do anticristo. É o que nós chamamos de profecia de dupla referência. Deixa eu ler mais uma vez. Quero chamar a atenção para esse versículo 25. Abre a tela mais uma vez. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. Observe. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, ou seja, contra Cristo, mas sem mão será quebrado. Então essa profecia do versículo 25 tanto aponta para o passado, Antíoco Epifânio, mas fala também do governo do anticristo. O texto diz muito claramente isso. E quando o texto diz que vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, está falando de Cristo, do anticristo que vai se levantar contra Cristo. E o texto diz que ele será quebrado sem mão será quebrado. Isso fala sobre o fim do governo do anticristo. Então, eu quero lhe convidar agora para nós pensarmos no futuro, nessa profecia que fala acerca deste líder mundial, que vai surgir no futuro. O apóstolo Paulo falou dele na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículos 3 em diante. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Inclusive, eu quero explicar mais uma vez que esse texto do capítulo 2, que nós entendemos que essa vinda de Jesus não diz respeito ao arrebatamento, mas à vinda de Jesus em glória.
E é por isso que Paulo diz que antes que Cristo venha, vai se manifestar o homem do pecado, porque essa vinda aqui não é arrebatamento, mas é a vinda de Jesus em glória. Mas no versículo 3 é assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quem é este homem do pecado? Quem é este filho da perdição que vai se levantar no futuro contra Cristo? É o anticristo, um líder político que talvez já esteja no mundo hoje. Nós não podemos dizer isso ao certo, nós não podemos confirmar isso, é muito cedo para dizer isso, mas é possível que ele já esteja no mundo, é possível que já seja o líder de uma nação. Versículo 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É por isso que nós dizemos que ele vai profanar o templo, ele vai se sentar no templo em Jerusalém, querendo ser Deus. Versículo de número 8, diz assim: então será revelado o iníquo, a qual o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando é que vai ocorrer isso? Na ocasião da vinda de Jesus em glória. Então, quando o texto diz de Daniel capítulo 8, versículo, abre o texto, por gentileza. Esse versículo que estamos estudando é o versículo 25, é isso? Não, volta ao texto. Abre a tela, por favor. Muito bem, versículo 25. Essa última frase aí: e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado, fala do futuro governo do anticristo. Volta ao texto mais uma vez. Abre a tela, isso. Nós estamos estudando 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando será isso? Exatamente na ocasião da vinda de Jesus em glória. Quando Jesus vier para reinar sobre toda a terra, quando Jesus vier sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E é importante isso. Da mesma forma que o rei Nabucodonosor viu, você lembra lá no capítulo 2, que uma pedra foi atirada sem um auxílio de mãos, você lembra isso? E feriu a estátua nos pés. Observe a harmonia dessa profecia. O texto diz que sem mão será quebrado. Então, na ocasião da vinda de Jesus em glória, Jesus irá colocar fim no governo do anticristo. Então, essa é uma das razões porque o capítulo 8 ele é complexo. Porque, a princípio, quando a gente começou a estudar só sobre o carneiro e o bode, é até fácil, é até simples. Mas veja que, a partir do versículo 17, 18, 20, nós vamos perceber que a complexidade dá-se exatamente porque ele começa a falar sobre Antíoco Epifânio, e depois nós vamos perceber que essa profecia não fala só sobre Antíoco Epifânio, mas aponta para os tempos do fim, porque fala do período da grande tribulação. Passe o texto, versículo 26, diz assim: e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Onde é que foi dita? Foi dita lá nos versículos 13 e 14. Você lembra? As 2.300 tardes e manhãs, ou seja, aqueles 2.300 dias, que equivale a quase 7 anos, que diz respeito ao período em que no passado o Antíoco Epifânio implantou as suas abominações, lá na cidade de Jerusalém, lá no templo em Jerusalém, e nós já dissemos, essa profecia já se cumpriu cabalmente lá entre os anos 171 e 164 a.C. Mas nós podemos dizer também que essa profecia é de dupla referência. E embora tenha se cumprido no passado, ela aponta também para as atrocidades do governo futuro, durante o governo do anticristo, que também vai profanar o templo em Jerusalém, que também vai proibir as ofertas e os sacrifícios no templo. Então é por isso que o anjo diz a Daniel: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, ou seja, é digna de crédito, de aceitação. Você pode crer, você pode confiar. Volta ao texto. Aí ele diz assim:
Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. É como se o anjo dissesse assim a Daniel: olha, Daniel, guarda essa visão, porque essa profecia não vai se cumprir nos seus dias. Ela é para o tempo do fim. E nós podemos observar isso, né? Nos capítulos 2, capítulo 7, capítulo 8 de Daniel, essas visões, essas profecias apontam tanto para o passado, como também para tempos futuros. Umas já se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir no futuro próximo. Não sei se é possível abrir aquela tela que tem a estátua, que tem os 4 animais simbólicos e que tem aquela tabela falando dos grandes reinos. Isso, abre essa tela, por gentileza. Então, observe aí que no capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor dessa grande estátua. A maioria já se cumpriu. Capítulo 7, a visão de Daniel dos 4 animais simbólicos. Grande parte dessa profecia já se cumpriu. Capítulo 8, que é esse capítulo que estamos estudando, do carneiro e do bode, grande parte já se cumpriu. Mas o que é que falta cumprir aí, professor, desse período? Falta se cumprir o governo do anticristo. E como é que o governo do anticristo está representado nesses 3 capítulos? Primeiro, no capítulo 2, pelos pés de ferro misturado com barro dessa grande estátua. Ainda não se cumpriu. No capítulo de número 7, que aparecem esses 4 animais simbólicos, nesses 10 chifres. Não sei se você lembra. Nós estudamos que desses 10 chifres vai surgir um chifre pequeno que tem olhos, que fala grandiosamente e que quando ele surgir vai cair 3 pontas. Nós já dissemos que essa ponta que vai surgir das 10 fala exatamente do governo do anticristo. Traz a tela. E no capítulo 8, versículo 25, abre mais uma vez para nós concluirmos. 25, por gentileza. Quando no final do versículo 25 diz que se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Fala do governo do anticristo. Da mesma forma que foi atirada uma pedra sem mãos e feriu a estátua nos pés, também sem mãos o anticristo será destruído, né? Será lançado no lago de fogo. Versículo 26, que nós já lemos, né? Versículo 26, por gentileza. 26, isso. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, ou seja, aqueles 2.300 dias, que já se cumpriu durante o governo do anticristo, diz: tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Ou seja, algumas profecias já se cumpriram, como as profecias que dizem respeito ao Império Medo-Persa, a profecia que diz respeito ao Império Grego também já se cumpriu, as profecias acerca de Antíoco Epifânio já se cumpriu, e o que é que falta? A profecia acerca do anticristo. Finalmente, o versículo 27 diz assim: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Ou seja, após aquelas revelações, o profeta passou alguns dias fracos, né? Passou alguns dias doentes. Mas o texto diz: então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Ou seja, então depois daquelas visões, Daniel adoeceu alguns dias, esteve fraco, esteve enfermo, mas depois recupera as suas forças, vai dar continuidade às suas atividades no palácio, e ele diz: não havia quem entendesse aquela visão, porque era algo que dizia respeito ao futuro, e somente Daniel pôde entender, porque o ser angelical trouxe para ele as interpretações da visão do capítulo de número 8.